Então tá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gustavo Lembert, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu sou um dos fundadores da TAG. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a TAG, sobre o clube, e acho que depois a gente vai ter tempo também para dúvidas ou coisas que forem surgindo. Mas basicamente, me formei em administração, eu não venho da letras como muita gente pensa, ou qualquer outro curso voltado para os livros. Eu entrei em administração e sempre tive a leitura como hobby. Eu e meus, na época, 2 amigos, começamos a discutir ideias de negócio. A gente queria abrir a própria empresa. A gente tinha trabalhado durante um bom tempo numa empresa de consultoria, estava meio frustrado com as possibilidades, queria abrir a própria empresa, não sabia no quê. E dentre as mais diversas ideias de negócio, livros era sempre um tema recorrente. A gente tinha o sonho de trabalhar com livros, só que a gente não sabia como. A gente não tinha dinheiro para abrir uma livraria, a gente não tinha capital para investir em nada muito grande, mas a gente acreditava que conseguia construir algo diferente. E quando a gente começou a fazer as pesquisas assim sobre o mercado do livro, uma das primeiras matérias, uma das primeiras coisas que a gente encontrou foi um artigo da Economist intitulado Brazil, a Nation of Non-Readers. Então, Brasil, um país de não leitores. Esse era o cenário que se apresentava para nós. E com todo mundo com quem a gente falava, era só mensagem de desincentivo, assim, nossa, mas abrir algo de livro no Brasil, vocês estão loucos, o Brasil não tem ninguém para ler, ainda mais agora, momento de livros digitais, ninguém mais vai ler livro físico daqui a pouco, desistam. E, obviamente, a gente levou isso em consideração, e acho que até foi por isso que a gente definiu lá atrás que a gente não ia simplesmente vender livros. A gente queria trabalhar com a leitura de uma forma diferente, a gente queria garantir que a gente ia proporcionar uma experiência de leitura para as pessoas, para os nossos associados. Foi assim que a gente veio com a ideia do clube. Obviamente, a gente se inspirou muito no antigo Círculo do Livro. Acredito que muitos de vocês, se não todos, conhecem ou já fizeram parte nos anos 80, nos anos 90. Eu e os meus 2 amigos tínhamos crescido lendo livros do Círculo do Livro, que eram sempre edições bonitas, de capa dura, com qualidade editorial. E também na época, isso era 2013, o modelo de negócio, o clube de assinatura estava crescendo. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Mas aqui no Brasil, os 2 principais exemplos eram a Wine, que é um clube de assinatura de vinhos, e o Have a Nice Beer, que era um clube de assinatura de cervejas, que posteriormente veio a ser comprado pela Wine. Então a gente começou a pensar, vamos abrir um clube de livros, mas, diferentemente do Círculo do Livro, que trabalhava numa época em que o acesso era o mais importante, porque afinal não existia internet, então eles tinham uma responsabilidade muito grande, tinham um benefício muito grande para os associados, que era levar livros a lugares onde as pessoas não tinham acesso a esses livros. E hoje, na internet, era muito fácil de comprar, e a gente percebeu que esse não poderia mais ser o nosso diferencial. Nossa proposta de valor não poderia ser simplesmente o acesso aos livros, como o Círculo do Livro tinha se baseado. Até depois a gente veio conversar com o Fernando Nuno, que foi o editor do Círculo do Livro, e ele falava o quão importante, a importância social do Círculo do Livro, justamente de levar os livros para cidades pequenas e tal. E aí foi aí que a gente definiu, e desde o início, o nosso pilar central tinha que ser a experiência de leitura. Tinha que ser garantir que o livro que a pessoa recebesse na TAG ia ser diferente de comprar aquele mesmo livro em uma livraria, de ter aquela mesma experiência de leitura em outro lugar. A gente teria que conseguir fazer isso de uma forma diferente. Foi assim que a gente veio com a ideia do curador, porque a primeira pergunta que a gente se fez foi: quem é que vai acreditar em mim? Quem é que vai querer uma recomendação minha? E aí veio a ideia de ter todos os meses, né, cada mês, um curador diferente. Então, uma vez por mês a gente convida personalidades do cenário cultural. Já foi a Chimamanda Adichie, aquela autora nigeriana, já foi o Mário Vargas Llosa, já foi Luiz Fernando Veríssimo. Então, pessoas que a gente admira, e depois, quando a gente começou a crescer a base, pessoas que os nossos associados admiravam, que eles sugeriam, a gente foi convidando essas pessoas para participar do clube e para nos indicar livros. Então, a curadoria é a faísca, é o início de todo o nosso processo, que é justamente a indicação de livros. Mas não poderia parar por aí. A gente sabia que não podia simplesmente perguntar o livro favorito do Luiz Fernando Veríssimo, enviar esse livro para as pessoas e acabar por aí. A gente tinha que garantir, como eu falei e volto a repetir, que
que a experiência fosse mais legal e fosse mais marcante. Foi assim que a gente veio com a ideia de outros 2 elementos do nosso kit. Primeiro, a revista. Então, todos os meses, além do livro, o associado recebe uma revista também que traz informações sobre o curador do mês. Quem foi a pessoa que indicou livros nesse mês e por que essa pessoa é relevante. E o que ela falou sobre o livro, é claro. E também curiosidades e informações sobre a obra. Basicamente, a pergunta que a gente se faz antes de escrever cada revista é: o que eu gostaria de saber antes de ter lido esse livro? O que teria sido melhor se eu já soubesse? Como que eu poderia aproveitar melhor essa leitura? Então, um livro que se passa durante a Guerra Fria, a gente traz informações, a gente convida um historiador para falar sobre esse período. Um livro escrito na Nigéria, a gente estuda o contexto da Nigéria, a cultura nigeriana, a gente indica outros livros da Nigéria. Enfim, filmografia sugerida, poemas relacionados, tudo que a gente julga que é um complemento interessante, ou às vezes só divertido mesmo, uma curiosidade, a gente traz na revista. E tem também o mimo, que nada mais é do que uma brincadeirinha, algo para trazer um sorriso para o rosto do associado. Então pode ser uma eco bag com uma frase de um livro, pode ser... Quando a gente mandou Orgulho e Preconceito, a gente enviou também um chazinho em inglês para a pessoa tomar o chá e lembrar do livro. E esses tempos a gente mandou um romance iraniano. Em determinado momento, uma das personagens toma um banho aromático e descreve os aromas, e a gente mandou fazer um aroma muito parecido com o que ela estava descrevendo para a pessoa colocar na sua biblioteca e aromatizar enquanto estava lendo e tal. Então, a gente trabalha diferentes formas sensoriais, assim, e tenta fazer tudo ficar mais divertido também. Bom, mas esse foi então o nosso kit, foi assim que a gente decidiu começar. Primeiro mês, a gente teve 65 associados. A gente achou um número ok, a gente imaginava ter em torno de 70, mas quando a gente olhou com mais atenção, a gente percebeu que grande parte eram amigos e familiares. E foi difícil sair desses amigos e familiares. Assim, os primeiros 6 meses foram desesperadores. Assim, é claro que olhando no retrovisor parece, só 6 meses, mas para quem está vivendo dia após dia 6 meses, e no primeiro mês entraram 4 novos clientes, no segundo mês 5 novos clientes, e a gente chegou no fim desse semestre com 100 associados, a nossa meta era 300, e a gente não conseguia crescer, a gente estava com muita dificuldade. A única coisa que nos mantinha confiantes era o retorno que a gente tinha por parte dos associados. Eram poucos, é verdade, mas essas pessoas realmente se envolviam muito. Elas nos mandavam e-mails de apoio dizendo o quanto tinham gostado da leitura, que nunca tinham descoberto aquele livro se não fosse na tag, que já tinham ouvido falar do autor, mas nunca tinham se animado a ler, e daí na tag tinham decidido fazer a leitura e comprar outros livros. E assim a gente começou a ver, bom, pelo menos quem está recebendo os nossos kits está gostando, como que a gente chega em mais pessoas. Isso foi na virada de 2014 para 2015. Nessa época a gente chamou 2 amigos e falou, olha, a gente está com 100 associados, a gente fez as contas, a gente está perdendo dinheiro todo mês. Se a gente não chegar a 400, até novembro a gente vai fechar as portas. Se vocês entrarem e a gente bater essa meta, vocês viram nossos sócios. Se não der certo, todo mundo afunda junto e valeu a experiência de empreendedorismo. Eles entraram e o primeiro diagnóstico deles foi justamente esse. Assim, os nossos associados gostavam muito. Por que tão pouca gente conhecia? Então eles começaram a contar a nossa história para mais pessoas, e assim a gente começou a sair jornais do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, da Bahia, e a gente começou a ser mais conhecido. Assim, foi o nosso primeiro salto em base de associados. A gente saiu de 100, em 5 meses a gente tinha chegado em 500, então ali no meio do ano de 2015 a gente tinha batido a nossa meta, então não vamos falir agora, pelo menos, vocês viram nossos sócios, a gente falou para os 2 meninos que entraram. Mas ainda assim a gente sabia que a tag não poderia depender de assessoria de imprensa, não poderia depender de sair nos jornais, porque não iam ficar falando da gente sempre, e a gente não tinha encontrado um modelo de crescimento ainda. Foi aí que a gente começou a perceber a importância da comunidade. Foi aí que a gente começou a perceber o quanto os nossos associados estavam valorizando fazer parte de um clube mais do que simplesmente ler um livro diferente, fazer parte de algo diferente, fazer parte de algo maior, fazer parte de algo que mostra que a leitura não precisa ser algo individual, ela pode ser compartilhada também. E isso tudo começou quando
diversas vezes associados nos pediam para criar um grupo no Facebook e, sinceramente, a gente tinha vergonha de criar. Porque a gente pensava, a gente vai criar, vai ter 20 pessoas, todo mundo vai ver que, na verdade, a tag é bem menor do que eles pensavam, vai ser meio fracassado, assim, e eles vão achar que é um clubinho irrelevante. Só que daí, de tanto que nos encheram o saco, a gente falou, não, então vamos criar o grupo no Facebook. No primeiro dia tinha 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas, sendo que na época a gente devia ter um pouquinho mais de 500 associados. Então foi absurda a adesão, assim. E chovia comentário, post, discussão, e eram pessoas ávidas por falar sobre os livros que elas estavam lendo, queriam saber o que os outros estavam achando. E a gente começou a entender que os associados não queriam só ler os livros, eles queriam discutir com alguém, porque afinal, como é bom poder falar com alguém sobre um livro que tu gostou. E é tão difícil que isso aconteça, porque até você indicar o livro para alguém, até a pessoa ler, até a pessoa vir falar com você sobre o livro, você até já esqueceu, porque não é mais o que você está lendo. E foi aí que a gente começou a investir, então, nesse senso de comunidade, no boca a boca, em fazer com que mais pessoas viessem para o clube. E também a gente começou a estudar marketing digital. Quem aqui tem Facebook já entrou na página da tag, imagino que veja anúncios da tag frequentemente. Imagino o que acontece comigo, mais anúncios ainda. Mas sim, isso dá certo, isso fez com que a tag crescesse bastante, e aí o nosso crescimento começou a ser exponencial. A gente saiu de 500 associados em julho para 1.000 em outubro e 2.000 em dezembro. E até teve um caso curioso, assim, que como a gente recém estava começando a crescer, a gente não tinha uma estrutura de empresa com previsão de demanda, com fluxo de caixa bem organizadinho, então a gente ia tocando mês a mês e tentando fazer o negócio ir para frente. E quando chegou na época de prever o número de novos associados no Ano Novo e no Natal, a primeira coisa que a gente falou foi, ninguém vai se associar entre Natal e Ano Novo. Pô, férias, todo mundo quer ficar com a família, já tem os gastos de Ano Novo, ninguém vai se associar. E a gente planejou um crescimento muito pequeno. Assim, na época a gente tinha 2.000 associados e a gente planejou, vai entrar 5 pessoas por dia e tal, a gente tem um pedido para suprir isso aí. Chega dia 24 de dezembro, 100 novos associados. Nunca na história da tag tinha entrado 100 pessoas em um dia. No dia 24 de dezembro de 2015 entraram 100 pessoas novas. No dia 25, 100 pessoas novas. No dia 26, 100 pessoas novas. E do dia 24 ao dia 1º de janeiro, a gente teve uma média de 100 novos associados por dia. Sendo que era algo que a gente nunca tinha atingido antes. Obviamente, a gente comemorou muito, mas ao mesmo tempo a gente se desesperou, porque a gente simplesmente não tinha esses livros em estoque. A gente ligou para a editora e a editora falou, não, a gente não tem, vai ter que reimprimir, vai demorar 2 semanas para reimprimir, mais o tempo de enviar até São Paulo. Quando vocês receberem, a gente fez o cálculo, a gente não ia mais ter tempo de mandar para os associados. E daí a gente cancelou as inscrições, que elas ainda iam durar mais uma semana, e a gente começou a mandar e-mail para todo mundo, vai atrasar, vai atrasar, vai atrasar. E esse foi o primeiro momento em que a gente teve um retorno negativo por parte das pessoas que disseram, não é um clube sério, já paguei, já gastei dinheiro e não vão me mandar o livro, estão querendo roubar meu dinheiro. E foi o primeiro momento assim de rebelião que a gente sentiu na internet. E foi aí que a gente sentou entre os sócios e falou, isso aqui deixou de ser um projeto, isso aqui deixou de ser uma ideia e tem que virar uma empresa. A gente tem que lidar com isso aqui de forma séria, a gente tem que aceitar correr riscos de pedimos mais do que vendemos, mas faz parte do jogo. E aí a gente começou a se estruturar. E o ano de 2016, muito por causa disso também, foi um ano maravilhoso para nós. A gente começou o ano com 2.700 e finalizou com 12.000. E nesse meio do ano, no nosso aniversário de 2 anos, em julho, a gente concretizou um dos nossos primeiros sonhos, que foi desenvolver uma edição exclusiva. Assim como o Círculo do Livro, a gente sempre teve também o sonho de enviar um livro que foi feito exclusivamente para os associados, que a capa foi feita para eles, que talvez tenha algum material extra, que tenha alguma coisa que eles sintam que só fazendo parte do clube eles vão ter. Só que a gente não sabia se os associados queriam isso, a gente sabia que a gente queria. Então a gente usou o mote do aniversário para testar. Na época a gente tinha o livro Vermelho Negro, um clássico do Stendhal, e a gente enviou, fez uma edição linda, em capa dura, e foi um sucesso absoluto. Assim, foi inacreditável o número de novos associados que a gente conseguiu por causa disso, a taxa de cancelamento despencou, e a gente tomou a decisão, então, que a partir de 2017, todas as nossas edições deveriam ser exclusivas, edições de luxo, feitas com carinho para os nossos associados.
E isso foi um divisor de águas. A partir de 2017, a gente parou de receber perguntas como por que vou pagar mais por um livro que eu acho mais barato numa livraria? Que é verdade, de fato, isso acontecia, afinal, o preço da assinatura é R$ 62,90 mais o frete, e o preço médio de um livro é inferior a isso. Mas agora, trabalhando com livros de edição de luxo, de edição exclusiva, isso passou a não ser mais um problema, porque os kits da tag começaram a ser encarados de uma outra forma. No ano de 2017, então, o crescimento seguiu muito forte e a gente chegou a 20 mil associados. Quando a gente chegou aos 20 mil, no ano passado, outro projeto também, que era um sonho nosso, a gente conseguiu concretizar, que era um conteúdo exclusivo para a tag. Assim como o Netflix tem série exclusiva, a gente queria ter um livro escrito para a tag. Então a gente convidou o Luiz Rufato e a Helena Terra, eles foram os organizadores de uma coletânea em que eles desafiaram 10 autores, 5 homens e 5 mulheres, para escrever uma releitura de um conto clássico. Então o Milton Ratum selecionou um conto do Machado de Assis, o Cristóvão Teza selecionou um conto do Tolstói, e a gente teve, assim, o primeiro livro escrito para a tag, em que os associados sabiam que 10 escritores importantes estavam escrevendo pensando nos nossos associados. Isso foi algo muito satisfatório para a gente, assim, nos orgulha muito esse projeto. Mas no ano passado, então, a gente começou a pensar, tá, estamos aqui com 20 mil associados, o clube está indo bem, mas quais são os próximos passos? Para onde a gente pode ir? E isso nos levou ao questionamento de por que algumas pessoas cancelam, quais são os principais motivos de cancelamento, ou por que algumas pessoas não se associam, quais são os motivos que eles dão para não terem interesse em se associar. Foi assim que a gente chegou em 2 principais motivos. O primeiro é o preço, afinal a gente sempre soube que a nossa assinatura era de um valor superior ao preço médio de um livro, foi o que eu comentei antes, e por mais que fosse edição exclusiva, que tivesse mimo, que tivesse revista, algumas pessoas não tinham condições ou não estavam interessadas em investir esse valor por mês. E o outro motivo era o estilo de livro, porque desde o início a gente sempre trabalhou com ficção literária, a gente sempre trabalhou com livros que não são do gênero vira-página, best-seller, livros um pouco mais comerciais. E tinha muita gente que chegava pra gente e dizia, olha, eu adoro o clube de vocês, eu acho sensacional os kits, eu amo fazer parte, mas simplesmente eu não gosto tanto dos livros. Eu estou acostumado a ler livros que não me deixam dormir de noite porque eu preciso ler o próximo capítulo, livros com mais ação, com mais diálogo, com mais acontecimentos. E os livros da tag, de fato, não eram exatamente assim. É óbvio que a gente sempre prezou por uma boa leitura, por entretenimento também, mas ainda assim não era a mesma coisa. E foi aí que a gente veio com a ideia de criar um novo clube, que se chama então Tag Inéditos, que veio para atender a esses 2 problemas, a esses 2 pedidos dos associados. Então, um clube mais barato. Por ser mais barato, não são livros de capa dura, não são mais livros de edição de luxo, mas ainda assim são uma edição exclusiva para os associados, a gente desenvolve só para o clube. Em vez da revista, tem um outro material um pouco mais sucinto, como se fossem os highlights da revista, mas a principal diferença reside no livro. São apenas livros best-sellers. E daí vocês vão perguntar, pô, mas por que alguém vai se associar num clube de best-seller se é tão fácil de encontrar numa livraria? Justamente porque são livros que não existem numa livraria ainda, são livros que não chegaram no Brasil, que a gente traz em primeira mão para os nossos associados. Então a gente fica de olho no mercado internacional, o que está bombando lá fora, e a gente traz esses livros em parceria com as editoras para os associados, e 2, 3 meses depois esses livros vão ser publicados no mercado tradicional. A gente começou esse clube em abril, a gente tem então 6 meses, e a gente já está com 12 mil associados nesse novo clube. Hoje a tag tem 37 mil associados ao todo, espalhados por todos os estados. São Paulo é o estado com o maior número de associados, mas a gente tem tanto capital quanto interior de todos os estados do Brasil. E se vocês lembrarem do que eu falei antes da importância da comunidade, hoje um dos pilares centrais da tag certamente é a comunidade. É por isso que a gente desenvolveu um aplicativo. Nesse aplicativo as pessoas podem avaliar os livros, podem fazer resenhas dos livros, mas principalmente elas podem conversar, elas podem se conhecer. E esse valor, sendo bem sincero, é algo que a gente não imaginava que a gente teria no início, mas se vocês forem pensar que no último ano a gente teve mais de 400 encontros entre os associados em todos os estados do Brasil, só no mês passado foram 55 encontros em 39 cidades, a gente entende que hoje a tag é, sim,
mais do que um clube de pessoas que recebem o mesmo livro, é uma comunidade de leitores que tem a oportunidade de discutir literatura, e a nossa missão sempre foi, desde o início, provar que a literatura pode ser leve e divertida, que livros podem ser um assunto de conversa de bar. Por que a gente pode ir tomar uma cerveja e falar de futebol, falar de política, falar de uma série do Netflix e não pode falar de livros também? E é isso que a gente vem tentando provar na TAG. Muito obrigado.